Shalom, Ravelim, tudo bem, gente? Primeiramente, eu quero pedir perdão pelo meu estado vocal. Estou bem rouco, bem difícil, mas eu tenho que gravar, gente. Tenho que gravar, senão tem muito material aqui pro nosso canal. Eu fiquei até surpreendido, porque fui ver a grade de... Como é que tá a minha situação? A grade dos nossos vídeos, né, das nossas séries, que a Cris preparou pra gente. E eu lembrei que tinha tem um outro material antes do assunto que eu tanto queria tratar com vocês aí. Mas a gente vai trabalhar, ok? Então, ou seja, tem muito material, até mais do que eu pensava. Já tinha armazenado, esqueci. Então, se dá para eu falar um pouquinho, rouco, assim mesmo, a gente vai fazer assim mesmo. Tá bom, gente? Então, perdoe qualquer falha vocal aí. Tô aqui a poder de líquido. Para ver se melhora a situação aqui. Muito bem, gente. Hoje nós iremos tratar sobre 3 pontos. E esse é o último vídeo da parte 5, onde falaremos sobre o primeiro selo. Na verdade, não é o último vídeo. Tem um especial sobre a Pax Romana, que envolve ainda o tempo histórico do primeiro cavalo. Então vocês percebem que é muita coisa, né? Muito bem, gente. Então hoje nós iremos falar sobre o cavalo branco, evidentemente. Agora, sobre a coroa, a expressão vencendo e para vencer e a cor do cavalo. Esse aqui é onde muita gente estava já aguardando eu chegar, né? Algumas pessoas vão no privado, falam com a gente, etc. Já durante 5 anos aí, as pessoas, né, usando esse argumento aí da cor do cavalo para defender uma aliança de paz, o cavalo é branco, branco simboliza paz, etc, né? Muito bem. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje, né? Iremos agora, então, falar sobre a coroa, ok? Sobre a coroa. Então é o seguinte, gente. Sobre a coroa, né? A coroa sobre esse cavaleiro, sobre a cabeça dele, né? Indica que ele será um monarca coroado. Monarca coroado. E observe cuidadosamente que ele não é coroado por causa de suas conquistas, mas foi dado a ele antes destas vitórias. Deixa eu ajustar um pouco mais isso aqui. O que eu estou me referindo, faltou dado aqui, ele não é coroado pelas suas conquistas a partir do momento que ele aparece. Ok? Mas as vitórias dele antes. Ele já tem uma coroa. Alguns dizem que a coroa é dada antes das vitórias e não é feita menção a vitória nenhuma. Isso aqui não é nem tão importante. Mas importante é entendermos nesse bloco que essa coroa é dada porque o seu possuidor teve ou tem vitórias. A ênfase está na vitória. Tá bom? A Bíblia de Jerusalém traz um arranjo interessante em Apocalipse 6:2. Vi, então, aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor e para vencer ainda. Ok? Olha que interessante. Temos essas palavras na Bíblia de Jerusalém. Essa coroa aqui, gente, ela é, no grego ela é a palavra Stéphanos. A palavra Stéphanos, a coroa Stéphanos, ela era até os dias de Aureliano, 270 depois de Cristo, o distintivo do imperador romano, ok? E depois disso passou a ser o famoso diadema, que é cravejado de pérolas e outras joias aí. A partir de então, a partir do século III, né, finalzinho ali, 270, próximo do final, o diadema que foi adotado. Então, essa coroa, Stéphanos, ela era uma coroa de louro. Tá? Alguns já ouviram falar esse termo.
essa nota da Stefano, ela era composta de louros. E ela era o emblema de um imperador que tinha, assim, esse imperador, ele era tido como líder ou como comandante militar. Ok? Militar. O imperador era visto como militar. Tinha a coroa e esse imperador era visto como militar. Então, envolve o contexto de guerra. Certo? Então, no período que nós estamos levando aqui em consideração, o emblema apropriado para o imperador era, de fato, a coroa. Eles tinham esse costume de coroa, toda aquela coisa ali. E após o tempo de Aureliano, foi diadema, que é outro tipo de coroa. Entende, gente? Então, Stefanos, diademas, coroa. Só para você entender um pouco a diferença, deve ter semelhança. O diadema, ele é uma coroa real. Traz essa ideia de realeza, de rei. E os Stefanos tem essa ideia de vitória, de militarismo, de guerra, de vencer. Tem essa conotação aí. Tá bom, gente? Vamos lá. Agora iremos falar sobre essa expressão aí. Vencendo e para vencer. Gente, presta bem atenção. Deixa eu botar aqui que eu sempre dou comando no dispositivo errado. O que acontece, gente? É importante a gente falar um pouco sobre isso aqui, porque ele é interessante, essa expressão nesse selo, né? Vencendo e para vencer. Ok? Essa expressão vencendo e para vencer, eu não vejo uma outra ideia a não ser por meio de guerra. Porque esse cavaleiro... Deixa eu dizer aqui para vocês, olha só, presta atenção. Vamos aqui, gente, observar o caminho traçado no verso até o trecho vencendo e para vencer. Nós temos que ver contexto dentro do contexto. Então, esse cavaleiro ele sai vencendo e para vencer. Mas o que ele tem? Antes do texto nos mostrar esse cavaleiro vencendo, temos um cavalo, um arco e uma coroa. Os 3 elementos de guerra. Cavalo, um arco, coroa. Certo? De que maneira você acha que esse camarada sai vencendo para vencer? Prosseguindo. Vejamos, portanto, que aqui se trata do início da tribulação. O fortalecimento dessa aliança é o marco inicial da 70ª semana. O fortalecimento dessa aliança é o marco inicial. Ele confirma por 7 anos. Se essa aliança tivesse mesmo caráter pacífico, esse cavaleiro não apareceria com o arco e saindo para vencer, em cima de um cavalo e com coroa de vitória, gente, de triunfo. Desculpa a tremedeira aí, que agora eu fiz uma besteira aqui. Entende, gente? Olha a ênfase do texto. Olha para onde o texto está apontando. Até agora, nada de paz. E é o primeiro cavaleiro, é o anticristo. A chegada dele. Ok? Prosseguindo. Agora sim. Leandro de Paula chegou. Você chegou onde eu queria. Eu estou desde o primeiro vídeo aguardando você chegar nesse ponto aí. Estou desde o primeiro vídeo aguardando chegar nessa parte. O cavalo é branco e branco simboliza paz. Ok, gente. Vamos então tratar desse momento tão esperado por alguns aí. E alguns que já até nos deixaram para trás, né? Alguns que até não nos acompanham mais, pelo menos ao que parece. Né? Alguns teimosos aí que tratavam com a gente esses assuntos aí alguns anos atrás, né? Mas aqui vai ficar no canal registrado. E é isso. Vamos lá, gente. A cor do cavalo. Coloquei tudo branco ainda, né? Para ambientar aqui a nossa paz. Gente? Olha só, gente. É um equívoco
interpretar a cor desse cavalo como indicativo de paz. O branco não é um simbolismo bíblico de paz. Não é, gente. E se eu estou utilizando elementos bíblicos para interpretar profecias bíblicas, é importante que eu utilize elementos bíblicos no todo. A não ser que a Bíblia me autorize a sair do contexto com elementos do texto para procurar um significado em outro texto e voltar para o texto de origem para entender o que o texto está dizendo. Ok? Então, se o contexto não te revelar, o contexto vai te dar um endereço para você em outro canto, com aqueles dados, para você entender o que significa aquele dado ali, para você voltar para o texto já sabendo do que se trata. Um exemplo rápido aqui são as duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, versículo 4 fala: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais de ouro que estão diante do Deus da terra. Ele não fala o que é isso. Mas lá Zacarias capítulo 4, versículo 11 fala. São pessoas, são profetas. O contexto fala isso. E você já volta para o capítulo 11 entendendo que são pessoas com CPF. Ok? Então, perceba que você sai do contexto para pegar elementos para voltar para o contexto. Ou seja, se o contexto não resolve, ele dá endereço. E você pega e volta. Nesse caso aqui, ainda que você busque um endereço bíblico sobre branco, você nunca vai achar uma associação do branco com a paz. Aqui eu já poderia acabar com o vídeo. Ok? Mas vamos prosseguir. Será que após analisarmos todos os pontos de Apocalipse capítulo 6, versículo 2, onde vemos cada um deles apontando para a guerra, poderemos imaginar que esse branco possa significar paz? Gente, depois de tanta ênfase no texto de Apocalipse 6, só o versículo 2, hein? Tanta ênfase de elementos apontando para a guerra, você acha que o branco vai simbolizar paz? Se o branco está no contexto, se o próprio cavalo é branco, você acha que esse branco simboliza paz? Logicamente que não, né? Seria uma incoerência do texto. Ah, mas é falsa paz. Gente, olha só. Esse negócio de falsa paz é uma maquiagem que os defensores da aliança de paz utilizam. Para você chamar isso de falsa paz, tem que ter um engano de que existe paz de fato. Mas não é isso não. É isso não. Porque se você tem guerra, logo de cara, nesses 3 anos e meio, que paz disfarçada é essa? Não tem paz disfarçada. Isso entraria em contradição diretamente com o segundo selo que nós iremos analisar também. Biblicamente, paz ela aponta para a santidade, pureza. Leandro, que heresia é essa? Agora você está dizendo que o anticristo é homem puro, homem santo? Ou que ele veio trazer pureza, santidade? Não, claro que não. Você de cara já iria rejeitar isso, né? Por que você ia rejeitar isso? Porque o contexto bíblico do anticristo é de um homem profano, de um homem iníquo. Ah, aqui você usou o contexto, né? Correto? Exatamente. Então continue usando o contexto para entender esse narado aqui. Ok? O branco não pode ser paz. Eu estou usando o mesmo raciocínio que você está utilizando, corretamente. Então, eliminem esse pensamento de que o branco simboliza paz, biblicamente falando. Mas, Leandro, o significado bíblico não se encaixa com o anticristo. Concordo com você. Então, o que você faz? Você vai no contexto cultural. Que o texto te permite isso. Por causa da coroa. Entende? A coroa de louro. Acabamos de ver agora. Você vai no contexto histórico. Se você pode, no contexto histórico, para saber o que é a coroa, você pode consultar também o branco na cultura da época para entender por que esse cavalo é branco. Ok, gente? Muito bem. Então, desculpa a voz, minha voz está brava. A voz está bem debilitada, né? Qualquer coisa, me perdoa aí. Se não der, eu refaço esse vídeo, tá bom? Gente, vamos lá, vamos prosseguir. Sob qual perspectiva devemos olhar o simbolismo da cor branca? Perspectiva ocidental? Perspectiva oriental? Na perspectiva contemporânea?
na perspectiva histórica, na perspectiva bíblica, extra-bíblica, romana, judaica. Olha quantos elementos eu destaquei para nós consultarmos o significado da cor branca, em especial para o capítulo 6, versículo 2. Olha só, eu tenho aqui 2, 4, 8. 8 fontes para nós pesquisarmos e verificarmos o significado da cor branca. Ok? São esses elementos aí que a gente vai ter que analisar. Claro que a gente não vai analisar todos, né? Que isso aí seria uma... Isso aqui é para um pesquisador. Um pesquisador que vai fazer isso aí. Não nesse vídeo aqui, que nós já temos a direção correta do texto. Para entender o texto, ok? Agora, gente, preste bem atenção. Eu vou ler aqui alguns slides, bem devagar, para você poder compreender essa questão aí, ok? Agora eu vou explicar para vocês. Sim, deixa eu explicar para vocês qual foi a diretriz que eu tomei aqui. Olha só, eu adotei a perspectiva romana e histórica, tá? Porque foram essas perspectivas que nós analisamos para entender o cavalo, os elementos, demais elementos do primeiro selo. Ok. Então, baseado na mesma estratégia que eu utilizei para a gente compreender outros elementos, iremos fazer o mesmo concernente à cor do cavalo. Quando o general romano retornava de campanhas vitoriosas nas fronteiras distantes do Império, ele parava nas muralhas da cidade de Roma até que o Senado votasse qual seria a sua maneira de entrar na cidade. Se aquele corpo votasse que o general tinha direito a uma entrada triunfante, os cavalos brancos, cobertos de neve, eram engatados à sua carruagem e arrastados pelas ruas da cidade imperial, seguido por uma longa fila de generais, cativos, escravos e espólios de guerra. Ok? Aquela história lá de Colossenses 4, Colossenses 2, 14, 15 e 16. Não me recordo bem agora o versículo. Prosseguindo. Mas o significado, no caso, deve ser encontrado não apenas na cor branca, mas no cavalo que era branco. E a indagação é, o que um cavalo dessa cor denotaria corretamente? Isto é, em que ocasiões e com referência a que fins esse cavalo foi usado? Agora, a noção geral ligada à menção de um cavalo branco, de acordo com o uso antigo, seria a de estado e triunfo, derivado do fato de que cavalos brancos eram conduzidos por conquistadores nos dias de seu triunfo, que eles foram usados na cavalgada do casamento, que eles foram empregados em ocasiões de coroação, e etc. Nos triunfos concedidos pelos romanos aos seus generais vitoriosos, depois de uma procissão composta de músicos, príncipes capturados, despojos de batalhas, etc., veio o próprio conquistador, sentado em uma carruagem alta desenhada por 4 cavalos brancos, vestido de púrpura e usando uma coroa de louro. Todo esse texto é da obra de Man of Class de Eschenburg, tá? Literatura, página 283. É a fonte, para vocês não pensarem que eu estou sozinho. Ok, gente? Estamos chegando no final. Se João estiver correto em detectar um cavalo branco aparecendo no dedatar do primeiro selo, então a imagem para os dias futuros, levando em consideração o fator histórico do Império Romano, é de um guerreiro vencedor, que é coroado antes de sair vencendo e para vencer, e com um instrumento de guerra em cima de um cavalo, símbolo de guerra. Pronto. Acabou a série. Esquece segundo selo, esquece Pax Romana, esquece cavalo preto, esquece cavalo verde, esquece tudo. Aqui acabou. Vocês concordam?
que eu possa acabar com a série aqui? Primeiro cavalo. Vocês concordam com isso? Concordam? Falei que eu paro com a série agora. Esse aqui vai ser o último. Esse aqui vai ser o último vídeo da série. Tá bom, gente? Então, olha só, gente, como uma análise neutra, cuidadosa, nos revela bastante coisa, né? Muito bem, gente. Agora, deixa eu passar aqui para vocês mais algumas informações complementares para a gente desassociar esse negócio de branco e paz. Né? Biblicamente falando, e entender o que o branco simboliza para alguns povos, etc. Né? O branco, gente, ele simboliza paz na cultura ocidental, gente. Não na oriental. Ok? Como que você explica isso para um chinês? Se no Oriente, o branco simboliza luto, simboliza morte. Sabiam disso? Não em todos os países, mas no Oriente. De modo geral, simboliza isso. Na Europa, por um bom tempo simbolizava essa questão de morte, de luto, né? Inclusive no Reino da França. Para os astecas, por exemplo, o branco significava uma coisa interessante. Os astecas, rapaz, os astecas ele associavam o branco com o oeste, o ponto cardeal oeste. Por que o oeste? Porque o oeste é onde o sol se põe. E quando o sol se põe, eles entendiam que eles estavam entrando no invisível. Eles associavam isso com o branco, mesmo ficando escuro. Então, gente, o branco simboliza um monte de coisa, um monte de cultura em várias épocas. Por que biblicamente vai ser? Por que você vai aplicar uma ideia ocidentalizada contemporânea para entender o simbolismo bíblico escrito numa escritura oriental da antiguidade? Olha a distância, gente. Você pegar um elemento e trazer a interpretação contemporânea ocidentalizada para um texto oriental da antiguidade. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Só que você já consegue entender que não tem nada a ver essa ideia do branco com a paz para dizer que esse cavaleiro vai trazer a paz. Tá vendo como é que a gente desmonta tudo? Como é que cai o castelinho da galera que fala que haverá uma aliança de paz? Gente, peraí. Peraí, gente. Então é isso, gente. Claro que a bandeira branca, ela é um símbolo de trégua mundialmente reconhecido. Ok. A regulamentação de conflitos armado data do século XIX, certo? Com a primeira Convenção de Genebra de 1864, certo? Nas guerras, as bandeiras brancas, ela não significava necessariamente paz duradoura, mas uma ideia para emitir uma espécie de cessar-fogo. Ok? Você vê até hoje, né? Bandeira branca. Aquilo é para um cessar-fogo, mas não significa uma paz duradoura. De 3 anos e meio. Não funciona. E olha, usando elementos contemporâneos. Biblicamente não tinha isso. Na época do Império Romano não tinha isso. Ok, gente? Então, o branco não simboliza paz de jeito nenhum. Muito menos para defender uma maneira de paz estabelecida pelo cavaleiro do cavalo branco. Não bate, gente. Não bate. Bom? Finalizando, não há qualquer versículo bíblico que associe o branco com a paz. Ok, gente? Nem no período histórico que o texto manda você consultar. Bom, gente? É isso. Então,
nós ficamos por aqui. Acabamos de analisar o primeiro cavalo, ok? E é o seguinte, gente. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu pensar bem aqui. Tá. Para vocês que não são nossos alunos do grupo Harpadizados, para vocês esse é o último vídeo do quinto selo, ok? Eu aguardo vocês no segundo selo. Para você que é aluno do Harpadizados e participou daquela enquete que eu fiz sobre a Pax Romana, vocês, tá? Vocês, alunos do Harpadizados, e que participaram daquele questionário que eu fiz da Pax Romana, vocês vão receber o especial da Pax Romana, ok? Somente vocês que participaram daquele questionário lá que eu fiz no grupo, tá bom? E demais alunos, e vocês que não são nossos alunos, eu aguardo vocês na parte 6, onde nós iremos trabalhar o segundo selo. Ali é que a chapa esquenta. Bom? Shalom, Haverim.